Tem gente que machuca a gente e vai embora como se tivesse derrubado um copo d'água no chão. Limpa, esquece e segue a vida. Mas tem gente que machuca, some e volta 20 anos depois, carregando exatamente as palavras que você esperou ouvir e jurou que jamais ouviria. Naquele dia eu estava na padaria em frente ao ponto de ônibus, tomando meu café preto de sempre, quando a porta abriu e entrou o homem que destruiu a minha adolescência. Os cabelos estavam brancos, os ombros curvados, mas os olhos eu reconheci na hora. Ele me procurou com o olhar e, quando encontrou, abaixou a cabeça como um menino pego fazendo algo errado. Caminhou devagar até a minha mesa, com a mão tremendo, e disse: Helena, eu vim te pedir desculpas. 20 anos depois. E eu não esperava ouvir aquilo. Antes de começar, peço que você deixe o like e se inscreva no canal. Porque a história de hoje esconde algo que ninguém esperava. E se você sair agora, vai perder o momento exato em que tudo muda. Na época em que tudo aconteceu, eu tinha 18 anos e achava que o mundo finalmente estava se ajeitando. A gente morava num bairro simples, rua de terra, casas grudadas uma na outra, cheiro de café passando na janela e rádio tocando sertanejo de manhã. Minha mãe, Dona Joana, era faxineira em um prédio no centro. E eu tinha acabado de conseguir meu primeiro emprego de carteira assinada num supermercado grande, daqueles que tem ar-condicionado tão frio que parece outro país quando a gente entra. Eu trabalhava no caixa e eu amava estar ali. Gostava de ver gente diferente, de decorar o nome dos clientes, de brincar com as crianças que faziam escândalo por causa de chocolate. Eu dizia todo dia para minha mãe: agora vai, mãe. Agora a gente sai do aperto. E ela sorria com aquele sorriso cansado, mas cheio de fé, e respondia: minha filha, Deus tarda com a mão, mas chega com o colo. Uma hora a vida abraça a gente. O gerente do mercado se chamava Eduardo. Um homem de terno bem passado, sapato sempre engraxado e um relógio que parecia mais caro que tudo que a gente tinha em casa junto. Ele falava baixo, mas todo mundo tinha medo quando ele se aproximava. Eu fazia de tudo para não errar, para não chamar atenção. Chegava mais cedo, saía mais tarde, ajudava quem precisava. Eu sabia que aquele emprego era mais que um emprego. Era a chance de comprar um armário que não rangia, uma cama nova para minha mãe, talvez até pagar um cursinho e, quem sabe, um dia, estudar enfermagem. Naquela sexta-feira de outubro, véspera de pagamento, o mercado estava lotado. Gente indo e vindo, carrinhos cheios, criança chorando, promoções no alto-falante. O calor do lado de fora batia na porta de vidro, mas lá dentro, o ar gelado me dava a sensação de que eu podia respirar. Eu estava concentrada, passando as compras de uma senhora, quando notei um movimento estranho perto da gôndola de bebidas, no final do corredor. Um rapaz de boné, jaqueta larga, olhando para os lados mais do que para as prateleiras. Sabe quando a gente sente que tem algo errado, mas não sabe dizer o quê? Eu senti um arrepio, mas segui trabalhando. Horas depois, quando o mercado esvaziou, o segurança chamou Eduardo num canto. Eles ficaram olhando as imagens das câmeras numa tela pequena atrás do escritório de vidro. Eu vi de longe, porque o caixa onde eu estava dava vista para ali. De repente, Eduardo saiu do escritório com o semblante fechado, olhos afiados, e veio direto na minha direção. Helena, termine esse cliente e depois venha comigo, por favor. O tom era frio, profissional, mas algo no jeito que ele arrumou a gravata me fez sentir como se o chão tivesse ficado mais escorregadio. Terminei o atendimento com as mãos suando. Fui até a porta do escritório, bati de leve. Ele mandou entrar. O segurança estava ao lado, braços cruzados. Na mesa, uma garrafa de uísque que eu nunca teria dinheiro para comprar estava aberta, meia vazia, com o lacre rasgado. Eduardo apontou para a tela do computador, onde uma filmagem granulada se repetia. Eu vi a mim mesma passando pelo corredor, com uma caixa de produtos na mão, arrumando as prateleiras. Em outro momento, a câmera mostrava alguém parado exatamente ali onde eu tinha estado, mexendo na garrafa. Mas o rosto não aparecia. Era só um vulto de jaqueta larga. Você sabe por que eu te chamei aqui? Ele perguntou. Eu não sabia. Ou fingia que não.
Houve um desfalque grande hoje. Produtos caros sumiram. E curiosamente você é a última pessoa que aparece na filmagem antes do produto desaparecer. Eu senti o coração tentado sair pela boca. Seu Eduardo, eu jamais faria isso. Eu nunca peguei nada daqui. Nunca. O senhor pode revistar minha bolsa, minha casa, minha alma. A voz saiu mais alta do que eu pretendia, trêmula. O segurança se aproximou, como se eu fosse capaz de voar para cima de alguém. Eduardo suspirou, fingindo cansaço. Helena, aqui nós trabalhamos com confiança. Eu sempre gostei do seu serviço, mas as imagens... Ele clicou algumas vezes, pausou num frame onde eu aparecia ajeitando as bebidas. Você entende a gravidade da situação? Eu entendi, mas não aceitava. Isso é injusto, senhor. A câmera não mostra ninguém pegando nada. Só mostra que eu passei ali. Eu só estava arrumando as gôndolas, como sempre faço. Ele me olhou como quem olha um inseto preso num copo. Alguém precisa ser responsabilizado. E, por coincidência, você é a única que sempre fica sozinha nesse setor. Naquela hora, duas coisas ficaram claras para mim. Que ele já tinha escolhido um culpado. E que esse culpado era eu. Fui demitida ali mesmo, sem direito à defesa, sem ouvir mais nada. Revistaram minha bolsa na frente de outros funcionários, como se eu fosse uma ladra qualquer. Não encontraram nada, claro. Mas Eduardo assinou um papel, anotou alguma coisa num formulário, e foi isso. Por causa da gravidade do caso, vamos registrar ocorrência. A empresa não pode arcar com prejuízo assim, ele completou, como se estivesse falando do clima. Eu saí dali como quem sai de um velório. Rosto ardendo, mãos vazias, identidade esmagada. Na delegacia tive que explicar o que eu mal entendia. Assinei papéis sem saber exatamente o que diziam. O policial, com cara de tédio, disse que iam investigar, mas a palavra soou oca. No meu bairro, no dia seguinte, já se falava que eu tinha sido pega roubando no mercado chique. Alguns desviavam o olhar, outros cochichavam. Minha mãe chorou como se tivessem tirado dela mais que o emprego da filha. Tiraram a esperança. Os meses que se seguiram foram os mais duros da minha vida. Nenhum lugar me contratava. Nós ligamos depois, diziam, olhando meu histórico. E nunca ligavam. As contas se amontoavam. A saúde da minha mãe, que já não era grande coisa, começou a piorar. A pressão subia, o peito doía. Ela tentava me consolar, dizendo: "Filha, quem é inocente dorme com a cabeça tranquila. Deus sabe." Eu respondia: "Mas, mãe, a cabeça até dorme. O mundo é que não deixa." E ela só passava a mão no meu cabelo, como fazia quando eu era criança, e repetia: "Deus tarda com a mão, mas chega com o colo. Aguenta firme." Passaram-se anos. Eu fui dando jeito. Comecei a fazer faxina como minha mãe fazia, lavando escada, limpando vidro, cuidando de idosos. O que aparecia, eu pegava. Meu orgulho aprendeu a se calar. Minha raiva, não. Por dentro, eu alimentava uma promessa. Se um dia eu encontrar aquele homem de novo, eu vou dizer tudo. Eu vou jogar na cara dele cada noite que a gente dormiu sem luz, cada medicamento que eu não consegui comprar para minha mãe. Mas a vida tem um jeito estranho de testar as promessas que a gente faz com sangue nos olhos. 20 anos se passaram. Minha mãe se foi num fim de tarde silencioso, com a televisão ligada num programa qualquer, e minha mão presa à dela. Às vezes eu pensava que ela merecia um final mais poético. Mas talvez a poesia estivesse no jeito como ela me olhou antes de partir, sem medo, sem peso, quase como quem diz: "Agora é com você." Fiquei sozinha. Não tinha marido, não tinha filhos, tinha alguns amigos e muitos conhecidos. E tinha principalmente um cansaço que não era só do corpo. Era da alma carregando uma história que nunca foi consertada. Naquela manhã em que tudo recomeçou, eu tinha acordado mais cedo para limpar a casa de Dona Lourdes, uma viúva que morava num prédio simples do centro. Depois do serviço, parei na padaria de sempre, bem em frente ao ponto de ônibus. Era minha pausa do dia, um café preto, um pão na chapa e uns minutos olhando o movimento da rua. A vida dos outros parecia sempre mais simples pela vitrine. Foi então que a porta abriu. Eu reconheci primeiro o jeito de andar, cuidadoso, como quem mede o chão. Depois, a linha do queixo,
um pouco mais frouxa pelo tempo. Os olhos, apesar do cansaço, eram exatamente os mesmos. Eduardo, o gerente, o homem do terno engomado, agora usando uma camisa simples, com uma pasta de couro gasta na mão. Meus dedos apertaram a xícara com força. Pensei em abaixar a cabeça, fingir que não era comigo, deixá-lo passar como se fosse um desconhecido qualquer. Mas ele me viu. Quando os olhos dele encontraram os meus, eu vi um susto rápido, seguido de algo que eu demorei alguns segundos para identificar. Vergonha. Ele hesitou na porta como se tivesse tempo de fugir, mas escolheu ficar. Caminhou devagar até a minha mesa. Cada passo dele ressuscitava um ano de dor minha. Parou à minha frente. Tirou um papel do bolso, olhou para mim como quem pede permissão para existir e disse: Helena, sou eu. Eu vim te pedir desculpas. Eu ri. Mas não foi um riso de humor. Foi aquele riso que a gente solta quando a vida faz uma piada de muito mau gosto. Desculpas? Eu repeti, quase cuspindo a palavra. Ele fez que sim. Eu sei que não tenho o direito, mas eu precisava tentar. 20 anos depois, completei. 20 anos depois, seu Eduardo. Ele respirou fundo, puxou a cadeira ao meu lado, mas antes de sentar perguntou: Posso? Eu não respondi que sim, mas também não disse que não. O silêncio deu o consentimento. Ele sentou devagar, como se cada movimento do corpo doesse. Olhei bem para ele. Já não havia terno caro nem relógio brilhante. As olheiras fundas, a pele meio amarelada, as mãos magras. Parecia menor do que eu lembrava. Eu tenho uma coisa para te mostrar, disse, abrindo a pasta. Tirou uma folha dobrada, amarelada, com um carimbo no canto. Você lembra daquele dia no supermercado? Meu corpo inteiro respondeu antes da boca. Eu nunca esqueci. Ele colocou o papel sobre a mesa, virado para mim. Isso aqui é o relatório que eu fiz naquela época. E isso... Pegou outro papel mais novo grampeado atrás. É o que eu descobri depois, e que eu não tive coragem de te dizer. Meus olhos passaram pelas linhas como quem pisa em campo minado. Ali estava registrado o tal desfalque. E numa anotação à mão, um nome que fez meu estômago revirar. Renato. Quem é Renato? Perguntei. Ele sustentou meu olhar. O filho do dono do mercado. Ele foi o responsável pelo roubo naquele dia. O chão pareceu inclinar. Como assim? Ele passou a mão pelo rosto envergonhado. Naquela tarde, depois que você saiu, o segurança encontrou o Renato no depósito com produtos escondidos no carro, bebida, cosméticos, eletrônicos, tudo. Ele achava que não seria pego. Eu confrontei. Ele chorou, prometeu que ia devolver o dinheiro, disse que era coisa de momento, de moleque. E o pai dele, o dono, me chamou na sala e falou: Eduardo, isso fica aqui. Meu filho não pode ter o nome sujo. Você dá um jeito. Escolha alguém da equipe, alguém que não tenha quem a defenda. Ele parou com a voz embargando. E eu escolhi você. As palavras caíram entre nós como um copo de vidro no chão de pedra. Não foi barulhento. Foi só irreversível. Eu senti o rosto queimar. Você sabia que eu era inocente. Ele assentiu com os olhos marejados. Sabia, desde o primeiro dia. Eu vi as imagens depois. Eu sabia. Mas eu escolhi o meu cargo, o meu salário, a minha posição e joguei a culpa nas suas costas. Você era jovem, pobre, sem ninguém importante para te defender. Era a peça mais fácil de sacrificar num jogo sujo. E eu fiz isso. Eu te sacrifiquei. Eu queria gritar. Juro que queria. Queria levantar, jogar o café no rosto dele, dizer que o inferno tinha cadeira com o nome dele. Mas o grito saiu em forma de sussurro. Você destruiu a minha vida. Ele chorou, sem disfarçar. Eu sei que tirei suas oportunidades, que coloquei uma marca em você que não era sua. Eu vi de longe o que aconteceu depois. Eu te vi procurando emprego em outros mercados. Vi seu nome sendo recusado. Eu acompanhei mais do que você imagina. Achei aquilo quase uma afronta. Acompanhou de longe? Como quem observa a chuva pela janela sem se molhar? Ele baixou a cabeça. Foi covardia. Eu dizia para mim mesmo que,
Se eu mexesse nisso, eu ia perder tudo. E por muito tempo perdi a consciência, mas não perdi o emprego. Fiquei calado, até que o preço chegou. Ele ergueu um pouco a camisa, revelando uma cicatriz vertical recente no peito. Câncer. Fiz uma cirurgia há alguns meses. Os médicos não sabem quantos anos eu tenho, mas eles me ensinaram uma coisa. Quando a gente vê a morte de perto, a gente descobre o que realmente devia ter temido antes. Eu achei que tinha medo de perder status, dinheiro, posição. Descobri que o que eu deveria ter temido era perder a chance de ser um ser humano decente. Ele empurrou outro envelope na minha direção. Aqui dentro tem um pedido formal de retratação. Eu procurei um advogado, contei toda a verdade. Fiz uma declaração por escrito, assinei, reconheci firma. Estou assumindo minha responsabilidade. E aqui também tem uma carta do antigo dono do mercado, antes de morrer. Ele sabia que eu viria até você. Ele me disse: se um dia você tiver coragem, diga a essa moça que eu falhei como pai e como patrão. Eu li a assinatura no final da carta, tremendo. Era um nome conhecido da minha cidade, alguém que todo mundo admirava como homem de negócios. Ali, diante de mim, estava a prova de que a admiração do mundo não enche o buraco do caráter. As lágrimas começaram a cair sem que eu conseguisse controlar. Não eram só por mim. Eram por todos que um dia foram injustiçados e nunca ouviram um desculpa. Minha mente rodava, lembrando das noites que eu e minha mãe contamos moedas para pagar o aluguel, das vezes que ela escondeu a própria fome para deixar o último pedaço de pão para mim, dos olhares tortos no mercado da esquina. E, ao mesmo tempo, algo dentro de mim reconhecia que aquele homem diante de mim, encolhido na cadeira, era só uma sobra do que tinha sido. Um resto humano pedindo alguma forma de alívio. "Por que você veio?" eu perguntei, enxugando o rosto com a manga. "Agora? Depois de tudo? Depois que minha mãe já se foi? Depois que eu perdi tanta coisa?" Ele respirou fundo. "Porque eu não consigo mais dormir. Porque eu descobri que a única forma de encarar o fim é mexendo nos mortos dentro da gente. Ai, você é o maior deles. Eu vinha sempre nessa padaria, aos poucos, perguntando por você. Até que um dia falaram: a Helena que faz faxina ali no prédio da esquina costuma parar aqui depois. Eu vim esperando que você não viesse. Eu seguro essa pasta há semanas. Mas hoje eu senti que era o dia." Seguiu-se um silêncio longo. O barulho dos talheres, a máquina de café, pessoas pagando suas contas, tudo parecia distante. Eu olhava para ele e via duas imagens sobrepostas: o gerente frio de terno engomado e o homem quebrado pedindo perdão. E no meio, a menina de 18 anos que eu tinha sido, com uniforme de mercado, sendo acusada do que não fez. "Eu não vim te pedir que você me absolva", ele disse baixinho. "Eu vim te devolver o que te roubei, a verdade sobre você. Você é inocente, Helena. Sempre foi. Se um dia quiser limpar seu nome oficialmente, você tem aqui tudo o que precisa. Eu vou assinar quantas vezes forem necessárias. Vou depor. Vou dizer o que fiz. E se você quiser me odiar até o fim, é um direito seu. Eu mereço." Àquela altura, meus olhos já estavam tão molhados que o rosto dele era uma aquarela. Eu pensei na minha mãe, e quase pude ouvir a voz dela dizendo: "Filha, uma hora a vida abraça a gente." Era esse o abraço? Um pedido de desculpas 20 anos atrasado, segurado por mãos trêmulas de um homem doente? Parecia pouco. Parecia ridículo. Parecia exatamente o que meu coração esperou. Mesmo sem admitir, eu inspirei devagar e soltei as palavras que eu nunca imaginei que sairiam da minha boca. "Eu te perdoo. Um pouco." Ele franziu a testa sem entender. Eu continuei: "Eu não consigo te dar um perdão completo agora. Seria mentira. Mas eu consigo te dar um começo, um pedaço. O que você está fazendo aqui hoje não apaga minhas noites em claro, não traz minha mãe de volta, não devolve a Helena de 18 anos que você jogou na lama. Mas devolve algo muito importante: a certeza de que eu nunca fui quem diziam que eu era. E por isso, obrigada." Ele chorou. Não aquele choro contido, elegante. Chorou como criança. Algumas pessoas na padaria começaram a olhar, mas eu não me importei.
Ele levou a mão ao peito como se algo tivesse destravado lá dentro. Você não sabe o que isso significa para mim, ele disse soluçando. Não, seu Eduardo, respondi. Eu não faço ideia. Como você não fazia ideia do que significou para mim o que você fez. Talvez seja assim que a vida se equilibra. Um monte de coisas que a gente nunca vai saber a exata medida. Mas hoje eu não quero balança. Quero só encerrar esse capítulo. Ele perguntou com humildade que eu nunca tinha visto nele. O que eu posso fazer por você? Eu olhei para os papéis, para as cartas, para o rosto dele. Poderia pedir dinheiro. Pedir parte do que ele ganhou às minhas custas. Pedir que ele usasse o nome dele para limpar o meu. Mas, sem planejar, saiu outra coisa. Faça diferente de agora em diante. Se ainda tiver tempo, seja um homem melhor para quem ainda está na sua vida. E, por favor, não escolha mais ninguém como você me escolheu. Não transfira para outro pobre o peso da sua covardia. Ele assentiu com um tipo de seriedade que não se finge. Eu prometo. E vou começar voltando ao mercado, procurando os antigos donos, os registros e corrigindo tudo o que eu conseguir. E, se você permitir, eu queria estar do seu lado quando você limpar oficialmente o seu nome, não para aparecer, mas para assumir em voz alta o que eu fiz. Eu segurei o envelope com força, como se segurasse a mão da minha mãe. Se isso acontecer, eu vou. Não por você, por ela. Pela mulher que morreu achando que a filha tinha sido injustiçada, mas talvez sem acreditar que um dia a justiça viria. Ele sorriu triste. Eu gostaria de ter conhecido sua mãe. Eu sorri de volta, com um nó na garganta. Ela teria dito para você, Deus tarda com a mão, mas chega com o colo. E talvez tivesse te oferecido um café, mesmo sabendo o que você fez, porque ela era assim, mais grande que o mundo. Nos meses seguintes, o que ele prometeu começou a se cumprir. Fomos juntos ao fórum. Ele depôs. Confessou, assinou papéis. O antigo dono do mercado já tinha morrido, mas deixou registrada a autorização para que qualquer processo de retratação fosse tocado. Aos poucos, aquilo que carreguei como rótulo foi sendo arrancado. Não foi rápido, nem foi sem dor. Mas um dia, segurando um documento oficial na mão, eu vi escrito em letras frias e burocráticas o que meu coração sempre soube. Inexistem provas de autoria do fato por parte de Helena dos Santos. A narrativa anterior foi retificada. Não parecia texto de filme, parecia melhor. Nesse dia, eu fui até o cemitério, levei uma cópia do documento e sentei ao lado da lápide simples da minha mãe. Coloquei o papel dobrado sobre a pedra e falei em voz baixa. Mãe, demorou, né? Mas chegou. O vento mexeu nas folhas, o sol se escondeu atrás de uma nuvem por um segundo. E por um instante, eu senti exatamente o que ela sempre dizia. O colo de Deus, na forma de uma paz mansa, que não faz alarde. Eduardo não durou muitos anos depois disso. O câncer cobrou seu preço. Fui visitá-lo no hospital algumas vezes. Em uma delas, ele estava com o rosto muito magro, mas os olhos mais claros do que nunca. Obrigado por ter me deixado pedir desculpas, ele disse. Eu respondi, obrigado por ter tido coragem de aparecer. No dia em que ele morreu, eu não chorei por raiva, nem por saudade. Chorei por algo muito mais estranho. Chorei pela possibilidade de redenção, mesmo para quem erra feio. Hoje, quando eu passo em frente a um supermercado grande, ainda sinto um aperto leve. As memórias são teimosas, mas junto com elas vem outra sensação. A de que eu não sou mais refém daquela história. Eu sou mais do que o que fizeram comigo. Eu sou o que eu escolhi fazer com o que fizeram comigo. Talvez você que me ouve agora também tenha uma história parada no tempo, um pedido de desculpas que nunca veio, uma injustiça engolida há anos. Eu queria te dizer uma coisa que eu aprendi. O perdão tardio não apaga o passado, mas pode salvar o que ainda resta do futuro. Às vezes, ele vem pela boca de quem errou. Às vezes, nunca vem, e a gente precisa perdoar mesmo assim, só para conseguir seguir. Você acredita em transformação? Você aceitaria um pedido de desculpas 20 anos depois? Se essa história mexeu com alguma lembrança sua, compartilhe com alguém que também carrega pesos antigos.
Conta nos comentários qual foi o pedido de perdão mais difícil da sua vida, aquele que você deu ou aquele que você nunca recebeu. Se essa história tocou o seu coração, deixa o seu like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a continuar trazendo mais histórias como essa. E me conta aqui nos comentários de onde você está assistindo. Um grande abraço para você e fique com Deus.